Olá, crianças! Sejam muito bem-vindas ao nosso culto infantil e nós vamos iniciá-lo agora! Crianças, a palavra do Senhor nos diz em Jeremias, capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Crianças, estamos adorando a um Deus que sempre cumpre as suas promessas. Vamos cantar, vamos orar, vamos estudar sua palavra com muita alegria em nossos corações. Vamos iniciar o nosso culto orando ao nosso Deus? Senhor, te bendizemos, porque tu és o nosso Deus e não há outro como o Senhor, um Deus que cumpre as suas promessas. Senhor, abençoe o nosso culto, abençoe tudo que vamos fazer agora, nos conduza pelo Teu Santo Espírito e fala aos nossos corações, ao coração de cada criança, por meio da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém! E agora, crianças, vamos cantar louvores ao nosso Deus? Olá, crianças! Como é bom adorar o Senhor também com as nossas canções, não é verdade? Então, nessa primeira canção, eu convidei algumas amigas para estar cantando comigo. Vamos lá? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá. Mesmo que eu não passe na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia, nem aviando, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Soldado de Jesus, soldado de Jesus. Mesmo que eu não passe na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia, nem aviado, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Soldado de Cristo eu sou. Soldado de Cristo eu sou. E seu coração está transbordando de alegria? Então vamos cantar? Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está
agradeça a Deus. Salmo 46, 10. Tudo o que fizestes, faça de todo o coração, como se fosse para Deus, não para os homens. Colossenses 3:23. Assim, gente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que na sombra do Onipotente descansará. O segundo versículo é assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei. Salmos 91, 1 e 2. Tchau. Menino e menina, vamos agora para a nossa história bíblica! E a nossa história está registrada no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 5. E o versículo que nós vamos memorizar está no Salmo de número 119, versículo 114. Diz assim a palavra do Senhor: Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Mais uma vez, tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Salmo 119, 114. Quero ver agora só vocês. Vamos lá? Muito bem, vamos então para a nossa história bíblica. Deus sempre cumpre o que promete. Você já teve que esperar muito por alguma coisa? Talvez por uma viagem que você queria muito, ou quem sabe pela chegada de um primo, ou tio ou tia que você gosta muito. Talvez o dia de sair com seus pais para fazer aquela compra de um videogame ou de uma bicicleta que eles prometeram a você. Quando nós queremos muito alguma coisa, nós queremos que aquele dia chegue rápido. Se pudéssemos, até adiantaríamos as horas, como está fazendo esse menino aqui. Mas é possível adiantar o relógio? É possível adiantar as horas? Ou quem sabe o mês? Ou ainda o ano? Às vezes queremos adiantar as coisas, não é verdade? Mas a verdade é que muitas vezes Deus quer que esperemos. Esperemos e confiemos nele de todo o nosso coração. Sabe por quê, crianças? Porque Deus sempre cumpre as suas promessas. Hoje nós vamos falar de alguém que teve de esperar. Ele teve que esperar para que se cumprisse a palavra de Deus na sua vida. Quem será que foi essa pessoa? Foi Davi. Lembra que nós estamos estudando no livro de 1 Samuel sobre a história de Davi? E lá atrás, nós vimos que o profeta Samuel foi enviado à casa de como é mesmo o nome? Jessé, isso mesmo, foi enviado à casa de Jessé para ungir aquele que muito em breve seria o rei de Israel. No lugar do rei Saul, o rei desobediente, lembra? E dos filhos de Jessé? Quem Samuel ungiu para ser o rei de Israel? Foi o mais forte? Foi o mais bonito? Não, Samuel até estava olhando a aparência, mas Deus falou com ele: olha, Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. E Davi, então, seria aquele que reinaria muito em breve em Israel, porque Davi obedecia e amava a Deus. Seu coração pertencia a Deus. Mas, crianças, Davi se tornou rei logo que ele foi ungido pelo profeta Samuel? Não. Ele teve que esperar, e teve que esperar muito tempo. Ele não esperou apenas uma hora. Ele não esperou apenas um dia. Davi não esperou apenas uma semana, nem apenas um ano. Um ano são muitos dias, não é verdade?
Mas ele esperou muito mais do que um ano, ele esperou mais de 15 anos. Isso mesmo, mais de 15 anos até que a palavra de Deus se cumprisse, até que a promessa de Deus acontecesse na vida dele. Então, lembram? Ele passou a servir o rei Saul, ele lutou com o gigante Golias, lutou contra vários inimigos do rei Saul, trabalhou, serviu ao rei Saul. E como nós vimos, o rei Saul foi ficando com ciúme de Davi, cada vez com mais ciúme, e quis matar a Davi por várias vezes, vocês se lembram? E o rei Davi, pelo menos por 2 vezes, teve a chance de matar o rei Saul. Mas ele não fez isso. Sabe por quê, crianças? Porque ele era temente a Deus. Saul tinha sido ungido em nome de Deus, e Davi jamais faria mal ao ungido de Deus. Davi respeitava a vontade de Deus. Deus queria que o rei Saul reinasse, por isso Deus o escolheu. Deus queria ensinar alguma coisa ao seu povo. Então, só Deus poderia punir ao rei Saul por suas maldades. E como o rei Saul foi se distanciando cada vez mais de Deus, chegou o tempo em que ele e sua casa seriam punidos por Deus. Certo dia, houve uma batalha entre Israel e os filisteus. Naquele dia, Saul e seus filhos tiveram que fugir dos filisteus. Foi uma grande correria. Então, antes que os filisteus alcançassem o rei Saul, ele disse ao seu escudeiro: "Arranca a tua espada e me mate, para que eu não caia na mão desses incircuncisos." Mas o escudeiro do rei Saul ficou com medo de matar o próprio rei. Então, como o rei Saul não queria cair nas mãos dos filisteus, ele mesmo pegou a espada e se atirou sobre ela. E assim ele morreu. Após a morte do rei Saul, parecia que tinha chegado o momento de Davi ser rei em Israel. Mas ainda não era o momento. O comandante do exército de Saul, chamado Abner, fez com que o filho de Saul, chamado Isbosete, se tornasse rei e reinasse em Israel. E Abner guerreou contra o exército de Davi, mas Davi os derrotou. E depois que Isbosete, rei de Israel, foi morto pelos próprios soldados, todas as tribos de Israel, olhe só no mapa, vieram até Hebrom para aclamar a Davi como novo rei de Israel. Os anciãos, os homens mais velhos das tribos, vieram a Davi e disseram: "Quando Saul era rei sobre nós, era você, Davi, que vencia as batalhas do rei. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo e serás chefe sobre Israel." Olha só, crianças, os anciãos sabiam da promessa de Deus feita a Davi. E agora, todos os anciãos fizeram aliança, um acordo com Davi. E novamente o ungiram. Ele reinaria sobre todas as tribos de Israel. Que maravilha, crianças! A promessa de Deus feita a Davi estava se cumprindo. Valeu a pena Davi ser obediente a Deus e esperar o tempo do Senhor. Ele teve nas mãos a oportunidade de matar o rei Saul. Para que esperar o tempo de Deus? Mas, crianças, ele esperou. Ele creu nas promessas de Deus, confiou na palavra de Deus. E ele aguardou o momento em que Deus o faria rei de todo Israel. Assim, crianças, no tempo de Deus, todo Israel reconheceu a promessa de Deus feita a Davi. Reconheceu que Davi havia sido escolhido por Deus para ser o rei e chefe de todo Israel. Davi tinha 30 anos, crianças, quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Israel, 7 anos e meio em Hebrom e 33 anos em todo o Israel. E por aguardar na palavra de Deus, Davi viu todas as promessas de Deus se cumprirem em sua vida. Crianças, a vida cristã também é uma vida de espera. Os crentes do Antigo Testamento, inclusive o rei Davi,
esperaram muito tempo até que a promessa com respeito ao nascimento de Jesus se cumprisse. Lá em Gênesis 3,15, nós já temos a promessa de Deus com respeito a Jesus, o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Gênesis 3,15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Assim que o pecado entrou no mundo, o Senhor Deus já prometeu que enviaria Jesus Cristo, o descendente que nasceria de uma mulher, e ele pagaria pelos nossos pecados. Em Gálatas 4, versículos 4 e 5, Paulo diz que essa promessa havia acontecido quando ele escreve aos Gálatas. Ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Com o pecado de Adão, nosso primeiro pai, toda a humanidade foi separada de Deus. Sim, nós já nascemos em pecado. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, crianças, como nós podemos ser libertos do pecado? Nós só podemos ser libertos do pecado por causa da bondade de Deus. A palavra de Deus nos diz em João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus nasceu no mundo como um bebezinho e ele cresceu, se desenvolveu, ele era igual a nós em tudo. Só uma coisa, Jesus era diferente. Jesus nunca cometeu pecado. E tinha que ser assim, crianças, para que a promessa de Deus se cumprisse. Somente alguém sem pecado poderia agradar a Deus e com seu sangue comprar para nós o perdão dos nossos pecados. Então, em Isaías capítulo 53, versículos 1 a 12, nós temos mais uma vez a promessa de Deus. Olha o que Isaías escreveu: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Crianças, mais ou menos 700 anos antes de Jesus nascer, Deus mais uma vez está prometendo que o Senhor Jesus, o seu Filho, o servo, o justo, justificaria a muitos. Isso significa, crianças, que ele tomaria os nossos pecados e nos faria agora filhos de Deus. Jesus pagou pelos nossos pecados quando ele morreu na cruz do Calvário. Mas ele permaneceu morto, crianças? Não. Deus também tinha dito que ele não permaneceria morto. Em Isaías 53, o versículo 12 agora, ele diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Crianças, para que o Senhor Jesus recebesse como herança aqueles pelos quais ele morreu, ele deveria estar vivo. E o próprio Senhor Jesus, quando esteve na terra, falou aos discípulos que ele iria morrer, mas voltaria a viver, ressuscitaria. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 21 e em tantos outros textos. E a Bíblia diz também que depois que o Senhor Jesus ressuscitou, ele lembrou aos discípulos da palavra de Deus, das suas promessas. Está lá em Lucas 24, 44. Jesus disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Senhor Jesus estava dizendo o seguinte: olha, tudo o que o Antigo Testamento falou ao meu respeito, a respeito da minha morte e ressurreição, se cumpriu. Por isso eu morri e por isso eu ressuscitei. E agora, crianças,
que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, a palavra de Deus nos promete que do mesmo jeito que o Senhor Jesus subiu nas nuvens, Ele há de voltar. Está lá em Atos 1, versículo 11. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Crianças, isso é maravilhoso, porque aprendemos hoje que Deus sempre cumpre as suas promessas. Então, se a sua palavra está prometendo que Ele irá voltar, é porque Ele voltará. Quando Cristo voltar, Ele eliminará todo o mal do mundo. Não haverá mais choro, não haverá mais doenças, não haverá mais pandemias, não haverá mais morte. Ele virá para nos buscar e estaremos para sempre com o Senhor Jesus, no novo céu e na nova terra. E quando isso acontecer, crianças, assim como na história de hoje, quando todas as tribos de Israel vieram para reconhecer que Davi era o novo rei, todas as tribos, todos os povos, todas as línguas irão reconhecer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 5,13 diz isso para nós. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Crianças, que verdade maravilhosa acabamos de ouvir! Deus sempre cumpre as suas promessas. Isso significa, crianças, que a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo vai voltar para nos buscar e nós vamos morar com Ele no novo céu e na nova terra. O que é este lugar? É um lugar, crianças, onde não há choro, não há doenças, não há morte. Nós não ficamos separados das pessoas que amamos. É um lugar maravilhoso, crianças. Mas sabiam que existem muitas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus e ainda não têm essa esperança? Imagine só viver nesse mundo sem esperança de salvação. Então, crianças, nós devemos falar de Jesus para outras pessoas e dizer a elas que elas também podem morar com o Senhor Jesus nos céus, se elas o confessarem como Senhor e Salvador das suas vidas. Hoje nós estamos falando provavelmente para algumas pessoas que ainda não receberam o Senhor Jesus em seus corações. Então a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É hoje o momento de confessar o Senhor Jesus e de recebê-lo no seu coração. E assim você nascerá na família de Deus, pois João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você ainda não fez isso, faça hoje. E vocês, crianças que já o fizeram, continuem proclamando, dizendo às outras pessoas que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E há esperança em o nome do Senhor Jesus por causa da promessa do nosso Deus. Vamos orar agradecendo a Deus nesse momento? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Tu és o Deus que cumpre as Tuas promessas e em breve Jesus virá para nos buscar e nós estaremos para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra. Abençoe a cada criança, Senhor. Abençoe a cada família, a cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa falar aos seus corações e trazer, ó Deus, salvação para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém! E agora, crianças, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que nos fez promessas, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todas vocês, crianças, e com o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e por todo sempre. Amém! Tchau, tchau, crianças! Até domingo que vem, se Deus quiser!